que é ser Corinthians. Bom, tivemos mais brasileiros em ação nesta quarta-feira. O Fluminense empatou com o Independiente Rivadavia por 1-1 fora de casa e também fora de casa o Cruzeiro ficou no 0-0 contra a Universidade Católica. Pela Copa Sul-Americana, nós tivemos a vitória do Botafogo sobre o Racing da Argentina por 2-1 e o Vasco, que venceu o Audax Italiano lá no Chile por 2-1 também. A competição segue hoje, atenção porque tem transmissão Bandeirantes. Hoje é a vez do São Paulo em ação pela Copa Sul-Americana. Às 7h, o tricolor no Chile vai enfrentar o O'Higgins. São Paulo tem alguns problemas, tem algumas questões aí médicas. A gente sabe já que o Lucas acabou operando o tendão de Aquiles, vai voltar só em 2027 ao futebol. Alan Franco e Lucas Ramon também estão fora. O Bobadilla está sendo preservado. Enfim, são alguns problemas aí para o técnico Roger Machado montar o time. A Rádio Bandeirantes transmite esse jogo 19h pelo horário de Brasília. Tem mais brasileiros em ação hoje. Na Copa Sul-Americana, o Bragantino vai enfrentar o Blooming fora de casa. E pela Libertadores da América, é a vez do Mirassol receber a LDU de Quito em Mirassol. E o Flamengo, que vai visitar o Independiente Medellín lá na Colômbia. São jogos da Libertadores e da Sul-Americana, Thaís. Lembrando que no final de semana volta o Campeonato Brasileiro. Eu já dou um spoilerzinho do que nós vamos falar nessa sexta-feira. Tem Corinthians e São Paulo no próximo domingo, hein? E a Bandeirantes, claro, na transmissão desse jogo, 18h30 na Arena Corintiana, na Arena do Timão, na Zona Leste. Fim de semana de Campeonato Brasileiro, mas a gente fala disso nessa sexta-feira. Ótima quinta a todos e até amanhã. Bem, o Jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 da manhã em ponto, marca o quinto sinal na Bandeirantes Campinas. Obrigado a você que até agora ficou com o Jornal Gente, de volta amanhã às 8h da manhã, depois do Primeira Hora, também com transmissão na tela da Band News TV. E a partir de agora, você é meu convidado, você é minha convidada para saber o que acontece de mais importante em Campinas e região nesta quinta-feira, 7 de maio de 2026. Obrigado a quem está conosco pelo sinal do FM 85.7 na faixa estendida do dial do seu rádio. Obrigado a quem está conosco nas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você acompanha a Bandeirantes Campinas pelo aplicativo Band Play, pelo portal bandmulti.com.br e também com imagens na transmissão já iniciada, direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui em Campinas, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já somos quase 64 mil inscritos, faça parte você também desta comunidade e, uma vez inscrito, você pode participar conosco com a sua mensagem de texto no nosso chat ao vivo disponível na página do YouTube. Se você preferir, pode também mandar a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto. Nosso WhatsApp já está liberado, 19 é o DDD 971021493. 971021493. Manhã Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos nesta quinta-feira, 7 de maio de 2026, com o Alan Zanelato na mesa de som e na central técnica. E a coordenação técnica é do Gil Kleber. Hoje nós temos uma edição do Band Negócios aqui nos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Hoje nós vamos falar sobre cerveja artesanal. Nosso convidado é o presidente da cervejaria Germânia e você vai conhecer um pouco mais sobre a origem dessa indústria e a importância para a economia também no interior de São Paulo e o quanto ela é uma desbravadora nas cervejas artesanais que hoje são tão frequentes
nas geladeiras dos brasileiros. A gente vai trazer também informações ainda hoje sobre mais um pedido de impeachment para um vereador na Câmara Municipal. Não partiu de colega parlamentar, partiu de uma pessoa sem cargo político e o alvo dessa vez foi o vereador Roberto Alves. Você vai entender os motivos que fizeram esse homem pedir a cassação de um vereador eleito nas últimas disputas de 2024 e a resposta que você já deve imaginar dos colegas parlamentares. Já adianto para você que foi arquivado o pedido de comissão processante, que daria início a um eventual processo de cassação de um parlamentar. A edição de hoje do Manhã Bandeirantes vai falar também daqui a pouquinho sobre o trânsito e o mês de maio dedicado às campanhas de conscientização ao volante. Mas antes eu quero trazer uma informação que marca esta quinta-feira, que tem a ver também com a nossa região, por conta da sede da fábrica que está na mira da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa determinou o recolhimento de produtos IP com lotes final 1. A determinação desse recolhimento é motivada por, segundo a Anvisa, falhas graves na fabricação que indicam risco de contaminação por bactérias e também exige a suspensão da comercialização, distribuição e o uso desses itens em todo o país. A determinação é específica para os produtos fabricados na unidade de amparo pela Química Amparo. O consumidor deve checar o verso da embalagem. Se o número do lote terminar em 1, a Anvisa está orientando a não utilizar esse produto. A decisão veio após a inspeção sanitária detectar o descumprimento de etapas críticas de controle de qualidade. Segundo a Anvisa, as falhas comprometem a segurança sanitária, permitindo a presença de micro-organismos patogênicos nos produtos de limpeza. Micro-organismos patogênicos são agentes que podem causar infecção, que são invisíveis a olho nu, incluindo vírus, bactérias, fungos e parasitas que podem causar doenças em hospedeiros. A transmissão pode ocorrer por água, ar, alimentos contaminados, contato direto ou, nesse caso, na produção também de produtos para limpeza. Isso é o que está afirmando a Anvisa e orientando o consumidor a olhar aquela embalagem de detergente, uma embalagem que seja de sabão líquido, para saber se tem esse final 1. Normalmente, todos os produtos da marca IP vendidos na região de Campinas vêm da fábrica de Amparo pela proximidade, pela facilidade de logística. Reforçando, somente os lotes que terminam com o número 1, e a lista de produtos inclui lava-louças IP, de praticamente todos os tipos, Clear Care, enzimas ativas, o lava-louças mais tradicional, Clear Care, IP Toque Suave, lava-louças concentrado IP Green, IP Clear, lava-roupas líquido Tixan IP combate mau odor, lava-roupas líquido, Tixan IP cuida das roupas, lava-roupas líquido Tixan IP antibac. A lista tem ainda os produtos da linha Tixan com coco e baunilha, Green Express, IP Power Act, IP Premium, lava-roupas Tixan Maciez, desinfetante BAC IP, desinfetante de uso geral Atol, lava-roupas Tixan Power Act. Enfim, praticamente toda a linha que tem a fabricação na cidade de Amparo, há esse aconselhamento por parte da Anvisa para que ele não seja utilizado. Nós estamos aguardando um posicionamento da IP. Nas redes sociais nada ainda foi publicado, ainda não foi enviada uma nota, a nossa produção já entrou em contato, deixa eu atualizar aqui com a equipe de jornalismo também da Band TV Campinas, mas até aqui nós temos esse posicionamento da Anvisa, mas não temos ainda a posição da IP. A nota oficial diz o seguinte, da Anvisa: durante a inspeção foram constatados descumprimentos relevantes
em etapas críticas do processo produtivo, o que inclui falhas no sistema de garantia da qualidade, produção e controle da qualidade. Os problemas identificados comprometem o atendimento aos requisitos essenciais de boas práticas de fabricação de saneantes e indicam risco à segurança sanitária dos produtos, com possibilidade de contaminação microbiológica, presença indesejada de micro-organismos patogênicos. A atuação da agência está fundamentada no princípio da proteção da saúde da população por meio da identificação, avaliação e gerenciamento de riscos sanitários, adotando medidas proporcionais à gravidade das falhas identificadas. Segundo a Anvisa, quem tem em casa lotes dos produtos especificados nessa resolução deve suspender imediatamente o uso e entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da empresa para informações sobre o procedimento de recolhimento. Normalmente a embalagem já tem um número ali de 0800 que permite que você tenha o contato direto. Porém, na página da IP também tem um caminho de saque. Eu tenho aqui um número 0800, se você está em casa nesse momento, já conferiu e tem um produto que está neste lote final 1, você pode entrar em contato com o saque da IP pelo telefone 0800 13 00 544. 0800 13 00 544. Eu vi aqui no portal G1 que aqui tem uma resposta da Anvisa, da IP, perdão. Então vou trazer aqui para você também a informação, porque o que vale é a informação nesse momento, dando crédito aos colegas que conseguiram essa nota que nós ainda não recebemos. A IP, por meio de nota, deixa eu ver se tem a nota na íntegra, só o trecho que eles publicaram na reportagem. A IP manifestou indignação com a decisão, classificou a medida como arbitrária e desproporcional e informou que vai recorrer dessa decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porque não é só a não utilização e o recolhimento desses produtos, mas é o impedimento de fabricar enquanto não tiver toda essa documentação apresentada à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, comprovando que não há risco de contaminação para o consumidor. Se você quiser ter mais informações sobre esse assunto, inclusive a lista completa de todos os produtos, você pode acessar o portal band.com.br. Ali você já tem uma reportagem com a relação completa. Mas resumindo, todos os produtos que têm o final 1 no lote são fabricados em amparo e, portanto, a recomendação é para não utilização. 10 horas da manhã e mais 10 minutos. Agora sim, trazendo informações sobre o trânsito e a movimentação aqui nas estradas que cortam o nosso interior de São Paulo. A rodovia SP-101 tem um bloqueio total neste momento em um trecho por um tombamento de um caminhão no quilômetro 11. A informação que chega nesse momento do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, Polícia Militar Rodoviária, que está fazendo o atendimento, é o seguinte: a carga tombou na pista. O caminhão transportava silicone e ainda há interdição nesse momento na Campinas Mogi, a rodovia Jornalista Francisco de Aguirre Proença, o SP-101. Não há feridos, felizmente, nesse acidente. Foi por volta de 7h30 da manhã e é na pista sentido Campinas. O congestionamento chegou a 1,5 km e ainda há reflexos neste momento às 10h11. Equipes de resgate foram enviadas ao local para o atendimento da ocorrência e para a retirada do caminhão. A informação aqui da Polícia Militar Rodoviária é que o caminhão é um Mercedes-Benz Axor 2536, atrelado a um semi-reboque carregando 27 toneladas de silicone. O itinerário começou em Paulínia, seguiria até Hortolândia, mas ao acessar o retorno, saindo da rodovia dos Bandeirantes para ingressar na Campinas Montemor, a SP-101, é a Campinas Montemor, ele perdeu o controle da direção e tombou. Isso provocou o derramamento de parte da carga e a interdição das faixas 1 e 2. O trânsito está sendo desviado pela rodovia dos Bandeirantes. O condutor da carga não se feriu e negou atendimento médico, nem precisou ser socorrido pelas equipes médicas que atendem
a concessionária que administra o trecho. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, não foi constatada a bebida alcoólica no sangue, então não foi essa a questão. Ainda há, nesse momento, uma interdição no trecho e o congestionamento que vai se formando por lá. Então, um motorista que está na rodovia SP-101 já vai ser direcionado para fazer o desvio pela Bandeirantes, e é uma senhora volta. Então, você que mora em Paulínia, você que mora em Hortolândia, se estiver vindo para Campinas, evite a SP-101, evite a Campinas-Montemor, se estiver vindo também de Montemor, por conta do reflexo desse acidente ainda no local. Mais informações nós vamos atualizar ao longo do dia para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, e também informação completa e imagens direto do local na edição de hoje do Acontece, 13h, com a Laís Peçanha, logo depois dos Donos da Bola com Carlos Batista na tela da Band. No mais, as informações aqui a respeito de outras rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo. Tem um acidente para quem vai para a Grande São Paulo na SP-070, que é o corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto. Um acidente que provoca lentidão neste momento no quilômetro 23, no trecho de Guarulhos, envolvendo 5 pessoas, 2 vítimas em estado leve, 1 vítima em estado moderado e 2 vítimas que conseguiram sair ilesas dessa colisão. É o caminho para seu destino nesta manhã, é esse o trecho que você vai precisar passar, então atenção redobrada agora para o motorista. Agora, mais informações também sobre outras rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo. Quem trafega neste momento pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, saindo de Campinas com destino à capital paulista, enfrenta boas condições. Apenas a lentidão típica para o horário na passagem por Jundiaí, do quilômetro 62 ao 60, e na chegada à capital paulista pela rodovia Anhanguera, do quilômetro 15 ao quilômetro 11, reflexo da lentidão nas marginais. Já na rodovia dos Bandeirantes, congestionamento para São Paulo é um pouco maior, do quilômetro 54 ao quilômetro 50, passando também por Jundiaí, e do 17 ao 13 no acesso à capital paulista. Lembrando que segurança no trânsito tem que ser prioridade de todos nós. E esse mês de maio, especificamente, é destinado a esse cuidado, a essa atenção. Maio é tradicionalmente um mês de mobilização pela segurança no trânsito, o chamado Maio Amarelo. E nesse ano de 2026, esse período ganha um peso ainda maior aqui no estado de São Paulo. O governo estadual lançou recentemente o Plano de Segurança Viária, que estabelece metas claras para reduzir as mortes no trânsito até 2030. Sobre esse assunto, Manhã Bandeirantes conversa neste momento com a Roberta Mantovani, diretora de segurança do Detran. Roberta, muito bom dia, é um prazer recebê-la aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, com todos os ouvintes, falando sobre um tema tão importante, que é a segurança no trânsito e que é a necessidade de protegermos a vida de todos nós quando estamos circulando pelo estado. Como é que a campanha Maio Amarelo de 2026 está diretamente ligada ao Plano de Segurança Viária? O Maio Amarelo esse ano traz um tema bastante instigador e importante, que é no trânsito enxergar o outro é salvar vidas. E o Plano de Segurança Viária do Estado, ele permite que a gente passe de uma ação, de mobilização para ação. Ele estrutura uma série de processos, de projetos, articula várias atividades com vários órgãos, envolvendo os órgãos estaduais, envolvendo os municípios, para que a gente amplie a rede de proteção para todos que estão em trânsito no estado de São Paulo. A gente sabe que é um tema desafiador, que requer uma articulação intersetorial, multissetorial muito importante e que requer a mobilização de toda a sociedade. Então, o plano nos ajuda a colocar essa estrutura e essa rede em funcionamento, estabelecendo as ações que nós devemos fazer e olhando para fatores de risco e olhando para públicos que estão vulneráveis. Então, ele permite
permite que a gente não só articule e avance naquilo que a gente já realiza, né, e qualifique sempre mais o que a gente realiza, mas também que a gente crie cada vez mais possibilidades de participação de toda a sociedade nesse tema que é tão importante para todo mundo. Roberta, o plano de segurança viária, ele fala em reduzir pela metade as mortes no trânsito até 2030. De que maneira? A gente traz um plano que traz vários eixos de atuação. Esses eixos de atuação, eles estão baseados em educação, comunicação, fiscalização, engenharia viária, gestão de dados, gestão da segurança viária, né? Então, articulação intersetorial e monitoramento. E ele traz transversalizado uma série de outros elementos que são importantes, como o alinhamento com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito e a gestão dos fatores de risco no trânsito. Então, o nosso propósito e o nosso planejamento, ele vem articulado com a estruturação dessas ações de forma a ir construindo essas camadas de proteção e estruturando os projetos e as atividades nesse sentido, realizando ações de educação para o trânsito nas escolas, campanhas educativas, fiscalizações dos fatores de riscos, apoios aos municípios com os seus projetos de engenharia viária, como, por exemplo, o programa Respeito à Vida, que está em andamento nesse momento, né, em que o governo do estado, por intermédio desse programa, apoia os municípios na realização de projetos de engenharia viária. Então, todos esses processos baseados em dados e evidências e monitorados por meio do Infociga. Os dados dos trabalhos realizados desde o lançamento do plano já mostram uma redução da violência no trânsito, de casos de morte aqui no estado de São Paulo? A gente vem trabalhando com a segurança viária no estado de São Paulo nos últimos anos, articulando e estruturando o sistema estadual de trânsito. O ano passado nós fizemos um grande diagnóstico da capacidade de gestão de segurança viária dos municípios e muitas ações elas começam a trazer resultados para a gente conter, né, o número de sinistros de trânsito e começar a reduzir esse número. É uma ação que ela não pode parar, né? Nenhuma morte é aceitável, essa é a nossa premissa. Então, o propósito é que, com o uso do plano, nós mantenhamos as ações permanentemente realizadas, monitoremos essas ações. Se a gente identificar que em algum momento um ou outro índice começa a aumentar ou se modificar, que a gente possa atuar e planejar as intervenções necessárias para que a gente vá reduzindo, né, e salve vidas no trânsito. Esse é o principal propósito. Nós estamos conversando nesta manhã de quinta-feira com a Roberta Mantovani, diretora de segurança do Detran, sobre o Maio Amarelo, a campanha de conscientização nesse mês, e também sobre o plano de segurança viária que, claro, que em meio à campanha do Maio Amarelo, ganha mais visibilidade também. Agora, claro, Roberta, isso depende de cada motorista, isso também depende para a segurança no trânsito, que cada um faça a sua parte. Hoje, quais são os comportamentos que mais colocam as vidas em risco no trânsito aqui no estado de São Paulo? Como a gente conversou anteriormente, a gente trata como um sistema, né? E uma parte desse sistema é o comportamento humano. Então, a gente tem lá a educação, a comunicação, a fiscalização, a engenharia viária, o monitoramento dos dados e o comportamento de todos no trânsito. Existem alguns fatores que são fatores de riscos que ou eles agravam o resultado dos sinistros ou fazem com que ele aconteça, né? Aumentam a possibilidade de que o sinistro aconteça e ele seja grave. O primeiro deles a ser destacado é a velocidade. A velocidade, quanto maior a velocidade, maior a possibilidade da ocorrência de um sinistro, né, de uma colisão ou de um atropelamento, e maior a gravidade. O nosso corpo é muito frágil e não aguenta grandes impactos. Além da velocidade, a combinação de álcool e direção, que tira a capacidade das pessoas que estão em trânsito de reagir numa situação de risco, né? O álcool ou a substância psicotrópica
psicoativas afetam a nossa capacidade de reação, a nossa capacidade de tomada de decisão, né? E diminui os nossos reflexos. A outra questão é o uso do celular, né? Combinado com o trânsito. Então, usar o celular caminhando ou conduzindo algum veículo tira completamente a atenção, é um dos principais fatores de distração no trânsito e que fazem também com que a gente não reaja ou não perceba uma situação de perigo ao transitar. E, por fim, o uso dos equipamentos de proteção, que no caso de uma colisão, né, no caso de acontecer um evento de trânsito, ele vai proteger o corpo humano. Então, o capacete usado pelo motociclista em bom estado, bem afivelado, adequado ao tamanho da cabeça, com viseira fechada, é fundamental para o motociclista e para o passageiro. O uso do cinto de segurança no banco dianteiro e traseiro e dos equipamentos de proteção no transporte de crianças também é fundamental para proteger a vida no caso da ocorrência de uma colisão. Já que você tocou no assunto de motociclistas, a gente quase toda semana não, mas pelo menos a cada 15 dias a gente noticia aqui ações que são feitas para distribuição de antenas corta-pipas, seja por parte da Secretaria Municipal aqui em Campinas, em parceria com concessionárias que administram rodovias ou mesmo ações do estado de São Paulo. E ainda assim nós temos muitos casos de pessoas que, ao estarem trafegando com uma motocicleta e terem contato com uma linha Concerol, uma linha chilena, acabam se ferindo e tivemos no ano passado casos, infelizmente, que chegaram à morte. Qual a importância do motociclista entender que aquele equipamento que na loja custa às vezes R$20 e que em tantas ações ele é distribuído gratuitamente, aquela anteninha pode salvar a vida de um motociclista? Olha, é importante você trazer essa informação. A antena corta-pipa, ela é um item obrigatório para o motociclista profissional e um item extremamente recomendável para todos os motociclistas, né? Para os motociclistas comuns. Então, é muito importante o motociclista se atentar e é muito importante também a sociedade perceber o perigo do uso do cerol, né? Então, acho que aí tem uma discussão importante entre o motociclista se proteger e usar um equipamento que é importante, mas a sociedade também se educar e entender o perigo do uso do cerol quando o motociclista se depara com o fio com o uso do cerol. Então, são essas duas questões importantes. E aí eu queria aproveitar a sua fala para destacar a importância do trabalho que vem sendo feito em Campinas, no sentido de ter um plano de segurança viária e de estruturar ações de segurança viária, né? A gente, quando observa, por exemplo, o Infociga, vê que a cidade tem reduzido os óbitos, né? Tem aumentado a proteção aos seus cidadãos, né? E é a prova de que quando a gente estrutura os processos em planos, né, a gente fortalece o aspecto da segurança viária e a gente mobiliza e traz a sociedade a participar e ver resultados concretos na proteção à vida. Então, eu queria aproveitar a tua pergunta para destacar essa questão, né, e trazer a importância dessa mobilização e do movimento Maio Amarelo e da construção de planos e projetos que, de fato, façam resultado para a vida do cidadão quando ele está circulando. Para a gente finalizar, Roberta, quem quiser acompanhar um pouco mais sobre as ações do Detran, do governo do estado, conhecer esse plano que tem a meta usada para até 2030, o plano de segurança viária reduzindo as mortes no trânsito pela metade, como é que pode ter contato com esse material? Como é que pode acessar pelas páginas do Detran, redes sociais? Isso está disponível? Isso mesmo, a gente tem feito agora, durante o Maio Amarelo, a gente tem feito uma série de publicações, né, que falam sobre o plano, sobre os principais conceitos dele. Todas as nossas superintendências e todas as concessionárias todas as agências, né, que atuam com o trânsito no estado, estão articulando ações, né, relacionadas ao plano. Por intermédio do portal do Detran é possível acessar o plano na página
página da Segurança Viária e também na página do CETRAN e do SISTRAN, que é do Sistema Estadual de Trânsito. O plano está lá publicado, com o PDF, né, o formato digital do plano está lá, disponível para que todas as pessoas possam ver e conhecer o plano e principalmente participar. Fica aí o convite, né, para que todos participem e atuem aí para uma segurança maior no trânsito no estado. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a Roberta Mantovani, diretora de segurança do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, falando sobre as ações do Maio Amarelo, mês voltado à conscientização no trânsito e a diminuição do número de mortes, vítimas em geral, no trânsito do estado de São Paulo. Roberta, muito obrigado pela sua atenção, um prazer recebê-la aqui no nosso Manhã Bandeirantes, espaço sempre aberto na Rádio Bandeirantes Campinas para falarmos de um assunto tão importante. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade de falar de um tema tão importante. Bom dia a todos. Um bom dia a Roberta Mantovani e a toda a equipe do DETRAN que nos concedeu esse espaço para falarmos de um tema fundamental e que também tem suas ações pontuais aqui na cidade de Campinas. O Maio Amarelo é uma campanha de conscientização no trânsito e aqui em Campinas, Nath Luquezzi, ele está ligado também à cultura. Tem ações programadas para esta semana, inclusive, no mês de conscientização aos motoristas. Bom dia para você, Nath. Bom dia para você, 10h28, a Nath Luquezzi já conosco aqui nos estúdios da Bandeirantes Campinas, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Você não dirige, mas todos somos parte de um trânsito como pedestres, motoristas, motociclistas e todo mundo gosta de uma boa música também. Bom dia, Nath. Bom dia para você, Heitor. Bom dia para você, ouvinte. Pois é, e vamos haver então ações de conscientização em todos os concertos da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. A primeira será no concerto especial agora, Dia das Mães, Chiquinha Gonzaga, a Maestra Brasileira, apresentado, claro, pela Orquestra Sinfônica de Campinas nesse sábado agora, dia 9 de maio, às 8 horas da noite, na Sala de Espetáculos Luiz Otávio Burnier, no Centro de Convivência Cultural de Campinas, Carlos Gomes. A iniciativa é um trabalho em parceria da Secretaria de Cultura e Turismo e a INDEC. O objetivo é sensibilizar o público sobre a importância de atividades responsáveis no trânsito, reforçando que cultura e cidadania caminham juntas também. Sobre a retirada dos ingressos para você conseguir assistir ao concerto, o espetáculo, então, com regência do maestro convidado Eduardo Pereira, homenageia a compositora maestra Chiquinha Gonzaga com entrada gratuita e retirada obrigatória de ingressos pela internet a partir de hoje, 7 de maio, a partir de meio-dia, pela plataforma do Simpla. Para você ter acesso a essa plataforma, é só entrar no site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br. Lembrando que o teatro conta aí com 529 lugares. Os músicos todos estarão com aquele lacinho amarelo na lapela, que é o símbolo internacional da campanha do Maio Amarelo, e além desse concerto, as ações educativas da INDEC estarão presentes em outras apresentações no dia 23 de maio, com a celebração de 70 anos da Academia Campinense de Letras, e tem as ações do Maio Amarelo em si, que é um movimento criado em 2014 pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Falando em trânsito, tem um trecho neste momento bloqueado aqui em Campinas e você, motorista, deve ficar atento. Na verdade, eles estão preparando para um trabalho que vai acontecer amanhã, sexta-feira. Mas já fique atento e já se programe se você precisar passar pelo distrito do Campo Grande. A INDEC vai realizar a partir das 8 da manhã de sexta-feira o bloqueio de um trecho da rua João Teodoro de Campos, no loteamento residencial Novo Mundo. O fechamento para veículos é necessário para a instalação de um hidrante. A interdição acontece entre as ruas Antônio Perim e Ada Guenelli Maia. A INDEC programou desvios e também tem alteração no itinerário da linha 200, que faz Jardim Novo Maracanã, terminal Campo Grande. Não interfere em ponto de parada, mas o busão vai ter que fazer o desvio porque a rua estará interditada. Às 10h31, vamos falar agora de tempo e temperatura numa quente quinta-feira. Olha, eu não sei aonde que o outono está com a cabeça, porque parece que o verão não foi tão quente quanto a gente está sentindo de calor no outono. Ontem, mais uma vez, os termômetros em Campinas passaram da casa dos 31 graus, 31,4. Nesse momento, já estamos com 26 graus na medição feita pelo CEPAGRE da Unicamp.
talvez não esteja tão calorão. O estúdio aqui está quente para desgraça, mas na rua talvez não esteja tão calorão, porque o vento está na casa dos 13 km por hora. Então dá aquela refrescada, dá aquela amenizada, mas a umidade relativa do ar está em 60%. Não é muito alta, não. Chuva em Campinas, pouquíssima. Nas últimas 24 horas, um registro de 0,3 milímetros, ou seja, chuva bem rápida e localizada. Não foi na cidade toda que essa precipitação veio, não. E hoje, Nath Luquez, será que a chuva vem para dar uma amenizada nesse calorão? Por enquanto não, mas o calor está com dias contados aqui na região. E sim, a chuva vem, mas só no final de semana. Ainda nesse final de semana a gente vai ter algumas mudanças significativas aí na condição do tempo por conta de uma frente fria. Esse sistema vai começar a atuar no sul do país amanhã e avança para o sudeste aqui entre sábado e domingo, por conta do contraste entre o calorão vivido aí nos últimos dias e a aproximação dessa frente fria. Não são descartadas possibilidades de temporais isolados, principalmente entre sábado e o meio da próxima semana. Agora, amanhã a gente está sob a ação de uma pré-frontal, que é o que precede aí a frente fria, e com isso podemos sim ter chuvas isoladas no período da tarde. A forte massa de ar polar que avança sobre o país vai provocar também quedas acentuadas nas temperaturas. Nesse período, mínimas mais baixas, ali entre 12 e 13 graus, especialmente durante as madrugadas e nas primeiras horas da manhã. É claro que a gente segue atualizando você. Para hoje nós temos máxima de 29 graus e assim se mantém até amanhã com tempo firme. Amanhã à tarde, provavelmente em alguns lugares, possa sim vir a chover. Chuva mesmo vem final do ano. Primavera, verão, operação verão de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro de 26 para 2027. E a grande questão é, os piscinões que estão sendo construídos ficarão prontos para o próximo período de intensa precipitação? A resposta é ainda não. As obras do piscinão em Campinas, segundo a prefeitura, estão ali na faixa dos 60% para a conclusão. E o repórter Guilherme Selegato foi visitar o piscinão do Paranapanema, obra que acontece próximo ali ao centro de treinamento do Guarani, próximo à Pestalozzi, e ali está mais avançado. Ali é o ponto mais avançado que deve conter as cheias, principalmente da região da Princesa do Oeste, um ponto muito sensível nos trechos urbanos de Campinas. O Guilherme Selegato conversou com o Carlos José Barreiro, secretário de Infraestrutura. Então, você vai ver que na reportagem a gente vai mesclar um pouco das informações do Guilherme Selegato com as informações do secretário para você ficar por dentro de tudo aqui na RB. Guilherme. Pois é, Heitor, intervenções aí voltadas, né, ao controle das cheias do Ribeirão Anhumas. E a gente tem acompanhado toda essa situação, esses piscinões que vão ser realizados, construídos aqui em Campinas e obras que estão a todo vapor. A nossa equipe acompanhando hoje essa visita técnica aqui no RP1, Reservatório Proença, aqui na região do Paranapanema. Na imagem do Márcio Santos, a gente já vê, né, essas obras aí que estão com praticamente 60% da fase final já, né? Esse piscinão que vai ter cerca de 48 metros de profundidade, justamente para poder armazenar, captar toda essa água que vai vir desde lá da região da Princesa do Oeste para que seja armazenada aqui e com isso, né, tentar controlar as enchentes na região central e resolver os problemas de alagamento, especialmente ali então nas avenidas Princesa do Oeste e Orozimbo Maia. Com a implantação desses reservatórios, a expectativa é reduzir em 90% os problemas de enchentes nas bacias dos córregos Proença e Serafim. Olha, essa obra aqui ela faz parte de um conjunto de obras que compõe a primeira etapa daquelas obras que fazem o controle das enchentes na região central de Campinas. Isso compõe a bacia do chamado Ribeirão Anhumas, né? E aqui especificamente onde nós estamos, é o primeiro reservatório, ele está no córrego Proença, que é aquele que circula pela Princesa do Oeste. Nós estamos com essa obra dentro do cronograma dela que foi previsto, o investimento foi garantido porque nós conseguimos financiamento através do BNDES, então nós estamos com o desenvolvimento dessa obra com as diversas etapas de construção. Estamos executando o túnel liner, que vai trazer a água da Princesa do Oeste para o reservatório, e começando a escavação do reservatório
agora sendo feita. A escavação ela tem cerca de 25% concluído. E agora a velocidade da escavação vai aumentar, porque nós definimos como é que nós vamos fazer a retirada das rochas que tem aqui, precisam ser retiradas para poder permitir que a escavação seja feita. Então, isso deve ser resolvido agora, até o mês de junho, e a partir daí o volume de escavação vai ter uma velocidade maior do que estava tendo até então. Então, como que vai funcionar, Heitor? Esses piscinões vão funcionar ali como reservatórios de detenção, armazenando o excesso de água nos períodos de chuva intensa, quando os rios e córregos não conseguem ali escoar toda a vazão. Nessa etapa 1 estão previstos então 3 reservatórios de grande porte com alta capacidade de armazenamento. O reservatório 1 aqui do Proença, né, onde a gente está acompanhando essa visita técnica hoje, e os outros 2 reservatórios que ficam pela região da Praça da Ópera, tá? As obras tiveram início em julho de 2025, e também um reservatório da Praça Ralph Stinger, tá? Na região ali da Avenida Princesa do Oeste, com capacidade de 100 milhões de litros de água para ser armazenado. Heitor, aqui o que acontece neste local, né? A previsão é de que as obras aqui do RP1 fossem finalizadas em junho deste ano, mas justamente por conta, né, da macrodrenagem aqui pelo local, uma forma de melhorar o escopo aqui, trazer também mais segurança a todos os moradores aqui dessa região, foi preciso ampliar essas obras, trazendo aí essas melhorias, né? Então, agora, com esse avanço das obras, essa nova etapa dessas obras, a previsão é de que o reservatório aqui do Proença fique pronto em junho de 2027. Nós estamos fazendo uma obra adicional aqui nesse reservatório. Para que todos entendam, na segunda etapa das obras que a Prefeitura previu, existia ou existe um reservatório que fica numa praça chamada René Pena, que é no começo da Princesa do Oeste. Esse reservatório ele não vai ser feito agora, ele vai ser feito mais à frente. Então, toda aquela água que vem daquela região ali, da Swift, daquela região do alto da cidade ali, nós resolvemos fazer uma obra de macrodrenagem, que é com galerias, aduelas, que vão levar essa água também para esse reservatório. Então, essa é a decisão que foi tomada recentemente, faz com que a finalização completa da obra aqui, vai depender da finalização desse trecho, vai ser adiada em 12 meses. Então, nós estamos prevendo terminar essa obra até junho desse ano, vai ficar para junho do próximo ano. Aqui, para você que é dessa região, deve se lembrar da Praça dos Esportes, que ficava aqui pelo local, tinha também um campo de futebol. Assim que toda essa área for concluída, que os trabalhos forem finalizados, a praça vai ser reconstruída por cima, tá, Heitor? Claro, tudo com muito estudo sendo feito pelas equipes da Secretaria de Infraestrutura, para que, claro, né, a gente acaba imaginando ali, né, fica um certo receio de toda a população, nossa, mas a praça pode afundar? Não, justamente por isso, essas obras estão sendo muito bem estudadas pelas equipes, para que assim que o reservatório for finalizado, a praça vai ser reconstruída pelo local, com mais infraestrutura aqui para atender a toda a população, e aí voltar a funcionar tranquilamente. Isso também é um projeto bastante delicado, importante, um projeto de estrutura extremamente importante. Isso nós estamos com esse projeto na fase agora de final de elaboração, mas é como se você fizesse uma sustentação com pilares, né? Nós vamos ter então gigantescos pilares colocados ao longo dos pontos que o projeto vai definir, para que essa tampa tenha sustentação mecânica adequada e a vida siga em cima como se nada estivesse acontecendo, né? Então, inclusive, falando até, aqui tinha um campo de futebol. Nós vamos fazer um campo de futebol com uma drenagem, que antes ele não tinha, porque embaixo já é o reservatório. Então, isso vai permitir ter um campo melhor do que era antes. Gramadinho, bonitinho, novo e com drenagem, entendeu? Então, são essas facilidades que uma obra dessa permite. Essas as declarações de Carlos José Barreiro, secretário de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Campinas, falando sobre as obras do piscinão do Paranapanema. Amanhã nós vamos trazer também o andamento das demais obras ligadas, por exemplo, ao córrego Serafim para o escoamento da água na região
cortada por esse córrego e, nesse caso, com um prazo um pouco maior. Uma coisa é fato, os piscinões não estarão prontos até o final desse ano. Então, a próxima chuva, próximo período de primavera-verão 2026-2027, ainda será antes da inauguração das obras do piscinão. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta, dentro do nosso projeto Band Negócios, o assunto será cerveja artesanal. Uma queridinha do Brasil que vem ganhando cada vez mais espaço nos mercados, nas geladeiras dos brasileiros e que tem como pontapé original a cervejaria Germânia, aqui da região metropolitana de Campinas. A gente vai conhecer um pouco mais sobre os produtos, o mercado de cervejas artesanais, a ideia do chopp em lata e falar sobre o quanto isso movimenta a economia na RMC em instantes, aqui na Bandeirantes Campinas. Manhã Bandeirantes. A tabela SUS Paulista amplia os atendimentos de saúde no estado de São Paulo. Quer saber o que muda com isso? Chegou a minha vez de fazer a cirurgia. Chegou minha vez de fazer um exame. Chegou minha vez da consulta. É que a tabela SUS Paulista paga até 5 vezes mais que a tabela federal por procedimentos do SUS. Tabela SUS Paulista é saúde na direção certa. Governo do Estado. São Paulo são todos. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. A Vigilância Sanitária de Campinas interditou no começo desta semana uma clínica de estética por falta de licença e habilitação profissional da responsável. A ação foi realizada após denúncia de suspeita de prática ilegal da medicina pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. No local, eram realizados serviços de estética, consultas, terapia ortomolecular, prescrição e administração de suplementos vitamínicos por via oral e parenteral, além de uso de anestésico local sem licença e habilitação. A responsável apresentou apenas um certificado de tecnólogo em estética e a atividade de prescrição e administração de medicamentos e suplementos só podem ser realizadas por profissionais de saúde que sejam registrados e habilitados pelos conselhos da classe. Mais informações você tem acessando bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Manhã Bandeirantes. Obrigado a você que segue na programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação, você sempre bem informado e a partir de agora, meu convidado, minha convidada para o projeto Band Negócios, um trabalho conjunto da Rádio Bandeirantes Campinas, da Band TV Campinas, do portal bandmulti.com.br, em que o foco é falar sobre a economia na região de Campinas, uma das mais importantes e pujantes do estado de São Paulo e do Brasil. E o tema hoje é para deixar muita gente com água na boca. O horário acho que ainda não permite, mas daqui a pouquinho, se você estiver de folga, já pode abrir a sua cerveja, o seu chopp na lata, ou pedir aquele com colarinho, ou se preferir, um chopp escuro, porque o assunto hoje é chopp e cerveja artesanal. Um trabalho que vem ganhando cada vez mais força na preferência do brasileiro, conquistando cada vez mais mercados. E que tem um pontapé inicial aqui na região, mais especificamente na cidade de Vinhedo. E sobre esse assunto, nosso convidado presente aqui nos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, é o Vadi Jorges Nussalá, que é presidente da cervejaria Germânia. Vadi, muito obrigado por estar conosco, por nos atender a esse convite. É um prazer recebê-lo aqui no Grupo Bandeirantes. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro, Nath, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, participando aqui.
Em 1991 surge em Vinhedo a Cervejaria Germânia, que é uma das pioneiras no movimento de cervejas artesanais no Brasil. Em 1991, o brasileiro estava acostumado a 3, 4 marcas de cerveja, dificilmente uma cerveja importada tinha grande penetração no mercado. E eram cervejas, vamos lá, Brahma, Antártica, Skol, todas com um padrão de produção muito parecido. Como é que surge a ideia de colocar a cerveja artesanal no mercado que já era consolidado, mas que parecia ter espaço para um sabor diferente, Vadir? Na verdade, Pedro, até pior do que isso, só tinha 2 marcas, e a Brahma e a Antártica era uma rivalidade enorme, e a gente viu uma oportunidade nos pontos de venda, na atenção, no cuidado, porque eram 2 gigantes, e às vezes o ponto de venda pequeno não é olhado. E aí a gente veio com essa proposta. Mesmo assim, ninguém abria para marca alguma. As pessoas queriam, não adiantava você fazer um estilo de cerveja diferente nessa época. Eles queriam que fizesse igual. Nem Skol e Kaiser conseguiam entrar. Só Brahma e Antártica. Eles também sofreram para entrar no mercado. Ou seja, para uma empresa que estava começando em Vinhedo, o caminho devia ser ainda mais complexo, porque estamos falando, por exemplo, da Kaiser, que tinha já uma multinacional por trás, empresas que vinham com capital internacional. E como é que a Germânia conseguiu também o seu espaço a partir daí? Graças a Deus é um pouco da nossa cultura, do relacionamento, da amizade. Eu acho que a amizade já constrói 50% do caminho. O respeito ao cliente, quando você é menor, você toma mais cuidado, você conhece seu cliente pelo nome, conhece a família, você cria uma outro tipo de relação, que não é só aquela do compra e vende, sabe? Cria uma relação muito melhor. Nath Luquezzi, estamos recebendo aqui no Band Negócios o Vadir Georges Nussalá, que é presidente da cervejaria Germânia. Bom dia para você, Nath. Bom dia, Heitor. Bom dia a você. Bom dia. Queria entender de onde surgiu a ideia de fazer o Ligue Shop, de fazer esse delivery, de levar até os eventos e de trazer essa praticidade. Quais que foram os desafios até que ele fosse 100% implementado? Na verdade, as ideias surgem do problema. Você tem um problema, a gente tentou supermercado, tentou atacadistas, e para uma cervejaria pequena, é igual você casar com uma pessoa muito rica e você extremamente pobre. Parece que não harmoniza, né? Tem que ceder dos 2 lados. Aí a gente viu que existiu uma oportunidade para o pequeno, para a relação, né? A sua pergunta mesmo foi do Ligue Shop, do delivery. Ligue Shop. O Ligue Shop surgiu porque antigamente para alguém comprar o chopp, precisava reservar 3 meses antes, 2 meses. Era muito difícil. Eu falei, poxa, chopp tem que ser igual pedir uma pizza. Em 15 minutos está lá. Então, essa ideia surgiu da necessidade de um problema que não era resolvido pelos grandes com a demanda que existia, mas ninguém enxergou, né? O paladar do brasileiro mudou nos últimos anos também a partir da oferta de produtos diferentes, de cervejas artesanais. Dá para dizer que o brasileiro que estava acostumado àquele mesmo tipo de cerveja, hoje ele é mais exigente com o produto? Ele está mais exigente, sim. Ele se permitiu a novas experiências, né, em bebida, em outras atividades. Mas uma coisa nunca vai mudar. Aquilo que realmente você toma com prazer, independente da marca, que desce bem, que você gosta e que você repete, né? Mas que o paladar mudou, tudo mudou, né? Não tem nada que não mudou nesses últimos 20, 30 anos. Isso aumenta o desafio para o fabricante também, sempre buscar novidades, inovações? Isso é um desafio grande, porque você acompanhar uma tendência, parece que as empresas sempre estão atrás, tem que correr atrás de hábito novo de consumo, de percepção, né? De pesquisa e de estar no campo observando, né? Tem que estar em campo observando, atento. Falando em hábito de consumo, em novidade, hoje o cliente ele quer uma experiência completa. Muitas das vezes ele consome mais pela experiência do que pelo produto em si. Como que vocês articularam para trazer essas experiências com eventos, até chegar hoje nesse resultado final que vocês têm oferecido aí para o cliente de vocês? Essa é uma das partes mais difíceis, porque a gente tem mais de 100 franqueados,
E cada um tem uma personalidade, um jeito. E a gente se torna quase um pastor pregando a mesma coisa. E eu acredito em experiência, acredito em tudo isso. E você tem que aculturar a pessoa que vem entrando, vem representar a tua marca, que gerar experiência importante, porque a maioria das pessoas estão até viciadas e nem sabe por que precisa. Eu preciso de preço. Se você esgotar a conversa com essa pessoa, para que você precisa tanto de preço? Ele não está enxergando que às vezes a necessidade dele é outra. Ele aprendeu a falar em desconto, mas às vezes você com uma experiência, com uma inovação, com um cuidado melhor, analisando o negócio dele, não é preço que ele precisa. E gerar essa experiência é que é o desafio de você fazer toda uma rede, representar igual, né? Seu padrão que a gente tanto fala lá. Nós estamos conversando aqui no Band Negócios com o Vadir Giorges Nussalá, presidente da Cervejaria Germânia, fundada em 1991 na cidade de Vinhedo, município que não tem esse nome à toa. Tem toda uma ligação com a plantação de uvas, com a produção de vinho. E a Germânia tem entre os seus produtos a Germânia Vinhedo, que é um chopp com vinho, um chopp de vinho. De onde surgiu a ideia de juntar duas paixões nacionais em um mesmo copo, em uma mesma taça, Vadir, o chopp e o vinho? Na verdade, o Germânia Vinhedo realmente foi uma homenagem a Vinhedo, e essa junção, há muitos anos atrás, tinha uma bebida, não sei se era Keep Cooler, eu era garoto, ele fez alguma coisa, mas no fundo era um vinho com gás. A Germânia inovou no sentido que ela pegou parte do vinho e parte do chopp mesmo, mais outros ingredientes, e conseguiu transformar numa bebida única, né? E que, graças a Deus, hoje, por incrível que pareça, virou uma bebida brasileira reconhecida, que praticamente foi inventada aqui. E, para mim, pela Germânia mesmo, porque existia o vinho com gás tal, da Keep Cooler, mas o chopp com vinho foi uma inovação e a Germânia que inventou. Hoje outras marcas produzem. É uma honra se sentir imitado pelos concorrentes? Cara, eu acho que tem para todo mundo. E a criatividade, todo momento você tem que estar inovando. E o que é bom, que todo mundo consiga usar também, e todo mundo compartilhar das boas coisas. Né? Sinal de que a ideia era boa, né, seu Vadir? Graças a Deus. Nath? Outra boa ideia que eu até já trouxe aqui, que é a questão de chegar até a casa. Você acha que a marca, a Germânia, entrando dentro das casas das pessoas, isso ajudou também a popularizar? Antigamente a gente tinha uma visão de que cerveja artesanal era só elitizada, tinha toda essa visão. Você acha que entrando na casa das pessoas, isso pode ter ajudado a popularizar a cerveja artesanal? Sim, entrando na casa das pessoas, só que sempre a gente se policia e treina lá. Tem que tomar muito cuidado. A sua casa é onde está seu bem mais precioso, está sua família. Quando a gente vai até lá, você está dando um voto de confiança em quem vai entrar na sua casa, entrar com bons olhos, com boa atitude. Então a gente sempre fala com o colaborador, porque às vezes você entra, está no momento de festa, tem gente na piscina, tem gente de biquíni, tem objetos de valor, a gente tem que entrar. Então a gente, graças a Deus, a Germânia conseguiu ter a confiança e dar boa entrega, né, dar boa experiência, porque às vezes o chopp numa festa é o que marca, e às vezes quem vai pelo mais barato toma um chopp quente, ou o cara não chega na hora, tem toda aquela confusão. A residência trouxe para a gente uma fidelização com o consumidor. E os ouvintes estão participando aqui conosco também. O Clefor escreve pra gente: bom dia, comprei ontem o Growler Chopp Germânia Puro Malte em Valinhos. Gosto muito, parabéns pela empresa. Mensagem aqui do nosso ouvinte. O Puro Malte entra nessa lista das inovações que a indústria precisa acompanhar o paladar do brasileiro. Hoje o brasileiro descobriu o Puro Malte e as empresas precisam acompanhar também esse paladar? Eu acho que a gente tem que acompanhar sempre. A Germânia, em 91, ela fez uma Puro Malte, uma cerveja, só que não foi aceita. O pessoal falava é muito forte, é muito encorpada. Não era o momento de ter uma Puro Malte em 91. Uhum. E hoje todo mundo tem a cerveja Puro Malte e é natural, né? Para quem não está habituado com o termo, o Puro Malte é água, lúpulo e malte. São os três ingredientes que formam a base da cerveja. Basicamente é isso. Água, lúpulo, malte e o fermento, né?
Uhum. As outras cervejas que não são puro malte, ela tem os chamados cereais não malteados, que seriam milho ou arroz, dependendo do fabricante. Milho ou arroz, né? Que geralmente se usa. Ela deixa a cerveja mais leve, mais fácil de beber, né? Uhum. Isso não significa que uma seja melhor que a outra. A qualidade é a mesma, mas a diferença é o paladar. Tem um marketing em cima disso que se criou, né? Uhum. Mas a cerveja bem feita, e dependendo do paladar, tanto é que as mais populares, as mais aceitas, não são as puro maltes. E se todo o mercado mundial usasse malte, não teria cerveja no mercado, né? A Budweiser lá atrás começou a usar arroz, acho que em momentos de guerra, tem até uma história aí, e depois o mercado foi se adaptando a outros cereais que não só o malte, né? Existe um perfil de consumo para cada um dos produtos que vocês oferecem? Existe um perfil, sim, né? A gente tem 10, 11 estilos. Você pega uma IPA, né? O pessoal mais jovem gosta muito. Você pega uma festa familiar, tem que ter um chopp escuro, tem que ter um chopp com vinho, ou uma festa regional, né? Então, aí alguns gostam de puro malte, outros gostam da Amber Lager, da cerveja de trigo. Aí cerveja e futebol e religião não se discute, cada um gosta de um. O importante é estar gelada. A gente vai para um rápido intervalo aqui dentro do nosso Band Negócios e na volta a gente segue conversando com o Vadi Georges Nussalá, presidente da cervejaria Germânia. A gente vai falar também sobre o chopp. Você sabe qual é a diferença da cerveja para o chopp e como foi o trabalho de colocar o chopp na lata? São assuntos para o segundo bloco do nosso Band Negócios. Continue conosco, tem mais informação para você aqui na programação da RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. E uma égua foi vítima de maus tratos e foi resgatada no começo dessa semana em Itu, durante uma ação da prefeitura com apoio da Guarda Civil Municipal, da GCM, e do Centro de Controle de Zoonoses. Segundo a equipe do Departamento de Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o animal foi encontrado nas proximidades da Avenida Brasil Bernardini, no bairro Chácaras Primavera. A égua apresentava sinais de desnutrição, desidratação, infecções e ferimentos graves. E após os primeiros atendimentos no local, foi encaminhada para o atendimento veterinário especializado em equinos, onde segue recebendo cuidados. Para mais informações, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Manhã Bandeirantes. De volta com o nosso Band Negócios, projeto parceiro da Rádio Bandeirantes Campinas, da Band TV Campinas, do portal bandmulti.com.br. Você acompanha essa entrevista ao vivo no Manhã Bandeirantes, de segunda a sexta-feira às 10 da manhã na programação da RB e também aos finais de semana na tela da Band no Band Negócios. Nosso convidado hoje é o Vadi Georges Nussalá, presidente da cervejaria Germânia, que está conosco aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, agradecendo mais uma vez a presença dele por aqui. Pergunta da jornalista Nath Luquezzi, abrindo esse segundo bloco aqui do Band Negócios. Nath. Vocês também prezam bastante pela sustentabilidade. Você acha que hoje a sustentabilidade ela deixou de ser um diferencial da marca e passa a ser uma obrigação? Eu acho que sempre isso é obrigação da gente olhar. Não só para o custo, como para isso, porque cerveja é água e água pura. Então,
a gente não pode pregar que a gente surge um rio, que a gente não toma esse cuidado. E a Germânia é abençoada nisso, porque o produto principal da gente, apesar de ter todas as embalagens, a gente é focado em barril. E um barril é a embalagem mais limpa que tem, porque ele é de inox, ele dura 50 anos, se deixar 30 anos sem poluir nada, né? A cervejaria Germânia foi a primeira a lançar a lata de 5 litros de chopp. Foi. Como é que isso também abriu portas no mercado? Na verdade, a gente sempre tem que estar buscando se diferenciar de alguma forma. O apelo de uma lata de 5 litros, que já tinha na Alemanha, a gente basicamente não inovou, a gente só trouxe de lá, conseguiu trazer as latas e botar aqui. E foi um sucesso. Mas o problema no Brasil sempre é o problema de custo, embalagem, tudo. Então, se você fosse comprar chopp na nossa loja, você comprava 10 litros de chopp num barril retornável ao mesmo preço de 5. Então, a lata de 5 litros era muito cara por causa da embalagem. Ela virou um ativo de marketing e de presente. Então, as pessoas costumavam dar essa lata de presente para as pessoas, mas no giro mesmo era mais barato levar 10 litros de chopp do que a lata. Então, quem fosse tomar acabou deixando a lata de lado, mas ela serviu muitos anos para a gente, nos destacou, nos deu visibilidade, sabe? Qual a diferença na produção do chopp para a cerveja? A cerveja Pilsen, a mais tradicional que a gente tem. A diferença do chopp da cerveja é basicamente, só para dar um exemplo simples para que todo mundo entenda, é igual o leite cru e leite fervido. O leite cru, o que acontece? Ele estraga rápido, ele é mais gostoso, é mais leve, é mais claro. Quando você ferve o leite, o que acontece? Você pode ver, ele escurece um pouquinho, ele encorpa mais e ele dura mais. Então, quando você está enchendo uma garrafa, uma lata, um barril, tudo é chopp. Todas as cervejarias enchem com chopp. A hora que tampa essa garrafa ou essa lata, ela passa por um túnel que vai jogando jato de água quente durante 30 minutos, 60 minutos a 60 graus, tem o processo de pasteurização dela, e aí ela se transformou em cerveja. Então, se você pega a garrafa na hora que encheu e tampou, ainda você toma um chopp. Se você pegar depois do túnel, virou cerveja. É como se fervesse o chopp dentro da garrafa, por um tempo ele aquecesse. Ficou claro? Claríssimo. Eu acho que nunca... Leite cru e leite fervido. Nunca alguém me explicou assim tão facilmente a diferença do chopp para cerveja. E colocar o chopp na lata foi um desafio pela conservação, pelo tempo da validade? Sim, o chopp não é pasteurizado, então ele precisa de refrigeração, ele precisa de cuidado. É uma bebida muito mais prazerosa, sim, mas requer um cuidado, um controle muito grande, ponta a ponta. Depois sai da cervejaria, vai para um caminhão, do caminhão vai para uma câmara fria dentro da loja, da distribuidora, e depois vai para casa do consumidor final. A gente precisa acompanhar todo esse processo até o copo do consumidor. A qualidade por si só garante um pós-venda? Garante que esse cliente volte a consumir com vocês? O que vocês trabalham depois que esse consumidor consegue conhecer a marca? Como é o pós-venda de vocês? Qualidade não deixa de ser obrigação. Quando você vai consumir algo, você quer algo de qualidade. E aí, gosto é gosto, cada um tem um gosto, isso não se discute, mas a gente tem que entregar qualidade. Tem que entregar experiência. E a vantagem da Germânia, os treinamentos, os valores que a gente prega é da boa relação, de fazer um pós-venda, de entender como foi, mesmo que tenha uma crítica dura, alguma coisa que deu errado, a gente tem que ouvir com muita atenção e agradecer, porque enquanto o cliente está reclamando, ele está te dando uma oportunidade de você continuar a relação comercial com ele, né? Mas pelo jeito a aceitação é boa, viu, seu Vadir? Porque as mensagens não param de chegar aqui dos nossos ouvintes. O Edmilson, final do telefone 9884, ele escreve: bom dia, Heitor, bom dia, Nath, bom dia também ao Vadir. Olha só, tomei muito chopp na época da cervejaria Alpes Beer, que se localizava no distrito de Souzas. Tomava muito chopp com menta e com groselha. E hoje, tem mais alguma coisa parecida com isso? Menta, groselha, tem alguma tendência no futuro? Porque hoje em dia, por exemplo,
todo ano lançam um chocolate diferente, todo ano tem agora a moda do pistache. No chopp também tem uma tendência para o futuro que você pode antecipar para a gente, Vadir? Olha, tem uma tendência hoje, uma cerveja leve, com baixa caloria, como tem a Ultra, tem a Zero. Quer dizer, o mercado mudou, eu nem me atrevo a querer entender o que pode acontecer lá amanhã. O que a gente tenta focar aqui naquilo que a gente pode fazer no dia a dia, aquilo que nunca vai mudar, que é um chopp gelado, algo que dá prazer e pontualidade nos eventos e nas festas. Mas que existe uma tendência, agora, groselha, menta, isso assim não passa no nosso planejamento por enquanto. Uhum. A nova geração consome diferente? Você sente que muitas das vezes eles procuram algo na rede social e chegam até vocês? As redes sociais são importantes também no segmento? Todo veículo de comunicação é importante. O mercado mudou. Hoje eu tenho 60 anos, né? E como você vai entender alguém de 20? É muito difícil a gente ter essa velocidade. Por isso que a gente tem que ter humildade, ter essa gente jovem dentro da empresa e ouvi-los. Porque às vezes ouvir um jovem de 18, 20 anos vai ter mais conhecimento na causa para você lançar algo que vai girar, que vai dar retorno, do que às vezes alguém que não tá no momento, né? A gente tenta se adaptar, mas não é simples. Nós estamos conversando com o Vadir Giorgis Nussalá, presidente da cervejaria Germânia, fundada em 1991 em Vinhedo e hoje uma marca nacionalmente conhecida e presente também em muitos eventos. Tem, por exemplo, um festival sertanejo que vai acontecer no Parque Hop Hari nesse mês de maio, que tem também a presença da marca da cervejaria Germânia. Qual a importância de estar em eventos como esse? Isso faz com que o consumidor que está no evento, consome a cerveja, consome o chopp, ele saia dali com a marca fixa na cabeça também? Sem dúvidas, principalmente se ele tem uma boa experiência, né? Se a experiência é tudo. Então, evento de grande porte, então você tem que ter chopp gelado para todo mundo, a coisa funcionando, mas graças a Deus o Hop Hari trabalha super bem, representa bem nossa marca, a gente está lá, tem essa parceria, né? Que são as regionais, né? Uhum. E funciona bem, com certeza ele leva a experiência dele para casa e se for boa, ele vai lembrar da gente. Vocês são premiados nacionalmente, internacionalmente, o quanto isso ajuda no posicionamento de marca? A gente tem muitos prêmios, a gente parou um pouco de competir porque, infelizmente, virou uma indústria, né? Toda cervejaria hoje tem 400 medalhas, então a gente quer participar daqueles campeonatos realmente poucos e relevantes, sabe? Mas os prêmios ajudam sim, principalmente quando é de algum concurso de peso, né? Como é que funcionam essas competições? Tem vaga para degustador? Se tiver, eu estou aceitando. Geralmente é muito sério, né? Uhum. Tem técnicos bem relevantes e tem cervejaria também que só faz uma cerveja para ganhar a medalha, depois ela não consegue repetir, né? Então a gente não está muito nesse negócio de busca de prêmio de título. A gente até tem alguns e vai tentar ter outros, mas a gente não foca muito nisso, não. Para a gente finalizar, Vadir, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho, entrar em contato com a cervejaria Germânia, vocês estão nas redes sociais, como a Nath destacou, tem a página de vocês. Tem lojas também da cervejaria espalhadas aqui pela região? Tem lojas espalhadas pela região e aproveitando o gancho, onde não tiver e alguém estiver ouvindo, estamos abertos aqui. Só entrar em contato com a equipe? Só entrar em contato com o pessoal da expansão, todo mundo de braço aberto aqui. Tem um telefone aqui de contato que eu estou vendo na página de vocês, 0800 110 0420. 0800 110 0420, a página cervejariagermania.com.br. E tem aqui um item também, peça seu chopp aqui. Pelo próprio site você vai ser direcionado ao WhatsApp. Isso faz a diferença naquela festa, naquele churrasco que calcularam mal o chopp e aí a entrega é garantida, né, Valdir? Graças a Deus a gente tem, não vamos falar 100%, mas a gente mede, a gente não tem queixa no Reclame Aqui, então a gente policia muito essa experiência, né? É como se fosse o nosso mantra, é cuidar de cada festa, porque sempre a gente fala isso. Para a gente é só mais uma festa,
Mas para você que está fazendo a festa, às vezes é a festa que você sonha a sua vida inteira em fazer aquele casamento da sua filha. E imagina, o chopp não pode ser uma decepção, né? Tem que estar tudo perfeito para a data especial. Perfeito. Nós conversamos com Vadir Jorges Nussalá, presidente da cervejaria Germânia, nosso convidado aqui no Band Negócios, projeto parceiro da Rádio Bandeirantes Campinas, da Band TV Campinas e do portal bandmulti.com.br. Vadir, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Sucesso para a cervejaria Germânia. E está quase na hora de poder abrir uma já, daqui a pouquinho. Um grande abraço para o senhor, para toda a equipe. Obrigado, Heitor. Obrigado, Nath. Obrigado a todos aí. E obrigado a você também conosco, mas continue no Grupo Bandeirantes, porque na Band e na Rádio Bandeirantes você está sempre muito bem informado. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Equipes de emergência de Assis, São Paulo, interditaram pelo menos 4 quarteirões entre as ruas Santa Rosa e Benedito Spinardi, Josino de Andrade e da Constituição após o registro de vazamento de amônia de uma cervejaria no final da tarde desta terça-feira. Não houve registro de feridos. As equipes do Corpo de Bombeiros também foram acionadas para atender a ocorrência no local. De acordo com os bombeiros, a informação de que a vedação de um sistema hidráulico se rompeu após não suportar a pressão e aconteceu o vazamento do gás. As equipes que tiveram o apoio dos funcionários da empresa conseguiram conter o vazamento. A área precisou ser isolada e o prédio evacuado por se tratar de uma substância tóxica. Para mais informações, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Sente o peso. RT Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. 11 horas e 15 minutos. Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes. Vamos rodar mensagens aqui. O Edmilson, depois da papo aqui, ele fez até uma correção, porque o corretor atrapalhou o Edmilson. O que houve? A choperia que ele frequentava era Ales Beer. Como é que estava escrito aqui? Alpes Beer. O importante é o beer, né? É o beer. E o Edmilson, olha assim, escreve o seguinte: sem contar que a cerveja é benéfica para a saúde se consumida com consciência. A cerveja possui um efeito vasodilatador e ajuda a prevenir a formação de coágulos sanguíneos, reduzindo o risco de acidentes vasculares cerebrais e doenças cardíacas. Estudos indicam que o consumo moderado, importante esta palavra, pode diminuir em 25% a 60% o risco de ataques cardíacos e aumentar os níveis de HDL, o chamado colesterol bom. Aí depende da associação, né? Porque a cerveja, para quem fuma, é um gatilho para o cigarro.
Eu, quando tô tomando uma cervejinha assistindo o jogo do meu time, meu coração dispara. E a culpa não é da cerveja, a culpa é do jogo, mas é a companhia. Aliás, tá na hora de voltar a vender cerveja no estádio, hein? O estado de São Paulo é o único no Brasil que não permite a venda da bebida alcoólica. E a cerveja que vende no estádio é cerveja sem álcool. E o que acontece? Não, é porque isso pode deixar o torcedor mais violento. O cidadão fica lá fora, enchendo a cara de cachaça, de aqueles copões, tudo que você possa imaginar. Entra atrasado no jogo. Aí, hoje em dia, nas arenas em São Paulo, você tem lugar marcado. Aí o cara tenta entrar em um lugar que não é dele, ele já tá bêbado. Então, se ele entrar mais cedo, a cerveja no estádio também não vai custar baratinho. O clube ganha, ele vai continuar consumindo, só que ele vai consumir dentro do estádio, dando dinheiro para o clube. E se ele quiser fazer alguma coisa errada, não é uma lata de cerveja que vai fazer a diferença. É a cabeça do cara que já vai mal intencionado pro estádio. Briga de organizada pode ter a ver com cerveja? Não. Definitivamente não. Briga de organizada é marcada dias antes, no metrô, no trem. Não é vender uma lata no estádio que vai mudar isso. O que faz, sim, com que a pessoa fique lá fora. E que bom que os comércios em torno dos estádios também tenham vida, porque eles dependem disso. No Allianz Parque, por exemplo, tem bares que estão há décadas ali, desde a época do antigo Parque Antártica, que vivem muito em função dos dias de jogos e de shows. Mas acho que é uma bobagem não vender cerveja dentro do estádio. Só na Copa do Mundo, que a Arena Corinthians, hoje Neoquímica Arena, por conta da lei especial da Copa do Mundo, tinha permissão de venda de bebida. Por quê? Porque uma das patrocinadoras da Copa do Mundo é a Budweiser, que é fabricante de cerveja. Aí pode, aí tá tudo certo. Para a Copa do Mundo, o cara que tem R$500 para pagar no ingresso, ele pode tomar a cerveja dele. Agora, pro torcedor que vai todo jogo, ele não pode tomar cervejinha enquanto a bola tá rolando. Isso está em discussão no estado de São Paulo, tá? Isso está em debate, o Ministério Público está quase afrouxando essa lei. E eu acho que está na hora, sim, de repensar essa determinação, assim como a das duas torcidas também, mas aí já é papo para Carlos Batista dentro do Nossa Área com todo o seu time de esportes premiado da Bandeirantes. Não sei mais se eu chamo de Rádio Bandeirantes, é o mesmo lugar, é a Rádio Bandeirantes Campinas, para onde nós estamos e para onde queremos levar a informação até você. 89 anos de Rádio Bandeirantes em São Paulo, ontem com uma programação toda especial. Vamos girar alguns assuntos importantes que nós temos temas aqui para falar em relação à sessão da Câmara Municipal de ontem aqui na cidade de Campinas. Primeiro, a Nath Luquezzi vai trazer informações, já que estamos falando sobre vícios, e bebida alcoólica é um deles, e isso não pode sair, né, porque a gente está falando de uma maneira leve, que também não devemos tratar sobre os malefícios de bebida alcoólica e do tabaco. E a Câmara Municipal votou em definitivo um projeto de lei que fala a respeito do consumo de cigarros eletrônicos, Nath Luquezzi. Sim, o projeto de lei que atualiza e amplia a legislação que proíbe fumar cigarros eletrônicos em locais públicos. A proposta, então, impede que as pessoas usem dentro da cidade qualquer tipo de dispositivo eletrônico para fumar, como, por exemplo, cigarros eletrônicos, vapes, e-cigarretes, enfim, todos esses, entre outros que substituem o cigarro, a cigarrilha, o charuto, o cachimbo ou de qualquer outro produto similar. No caso aí de um descumprimento, a pessoa pode ser multada de 200 a 500 UFIX, que são as unidades fiscais de Campinas, valores correspondentes aí a R$ 1.019,92 ou a R$ 2.549,80. Então, agora a reunião extraordinária será realizada a partir das 6 horas da tarde no plenário da Câmara, com entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, e será transmitida ao vivo também pela TV Câmara Campinas. Eu juro que eu não entendo esse projeto de lei. É permitido vender cigarro eletrônico no Brasil? Não. Se não é permitido ter a venda do cigarro eletrônico no Brasil, é proibido consumir o cigarro eletrônico no Brasil em qualquer ambiente. No bar, na rua, na casa, na rua, na chuva, na fazenda, em qualquer ambiente é proibido. É a mesma coisa que você fazer uma lei proibindo fumar crack no meio da rua. Se a venda do crack é proibida, o consumo dele também implicitamente está proibido em qualquer lugar. Ok, tem coisa que precisa estar no papel e o óbvio precisa ser dito e às vezes legislado. Mas se o cigarro eletrônico é proibido, ele vai ser proibido também de ser consumido no meio da rua. Mas esse não foi o tema que mais gerou polêmica ontem, não.
Foi apresentado um pedido de comissão processante, abertura de um processo que poderia resultar na cassação do vereador e pastor Roberto Alves, do Republicanos. A apresentação foi pedida por conta do que foi considerada uma omissão funcional qualificada. Quem protocolou o documento não foi nenhum vereador. Foi um senhor de nome Marcelo Araújo Bonifácio. Ele se apresenta como presidente da Associação Nacional Pilares da Família. E nesse documento, ele disse que encaminhou algumas denúncias que não foram analisadas e não tiveram o andamento de um vereador que foi, na época, presidente da Comissão Permanente dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude na Câmara Municipal de Campinas. Por lei, todo pedido de comissão processante precisa ser lido em plenário na primeira sessão assim que o documento chega na Câmara. Ele passa por uma avaliação técnica da Casa. Se tiver dentro dos parâmetros legais, ele precisa ser lido na primeira sessão e votado pelos vereadores. Isso aconteceu ontem. Coube ao vereador Guilherme Teixeira, que é da mesa diretora, que faz parte da vice-presidência, da mesa diretora da Câmara, ler o documento, e nós separamos um trecho para você entender a base da denúncia que pedia a cassação do vereador eleito por Campinas pelo Republicanos, Roberto Alves. Do contexto, denúncias ignoradas, omissão funcional qualificada, Marcelo Bonifácio, presidente da Associação Nacional Pilares da Família, que trata sobre o tema da proteção à infância, vem desde agosto de 2025 realizando denúncias formais envolvendo a atuação de conselheiros tutelares, especial no âmbito da avaliação de direitos da criança e adolescente, em especial o conselheiro tutelar Moisés Cezion. Essas denúncias foram direcionadas ao gabinete do vereador Roberto Alves, à época, agosto de 2025, presidente da Comissão Permanente dos Direitos da Criança e Adolescente e Juventude da Câmara Municipal de Campinas. Apesar da relevância, gravidade e reiteração das denúncias feitas por Marcelo Bonifácio, não houve instauração de procedimento, encaminhamento institucional efetivo, resposta formal, qualquer medida concreta. A omissão do vereador Roberto Alves não foi pontual, foi reiterada, foi consciente, foi funcionalmente qualificada. 2. Da posição institucional de Roberto Alves e o agravamento da omissão. O vereador Roberto Alves, ao assumir a presidência da Comissão Permanente dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Juventude da Câmara Municipal de Campinas, assumiu deveres institucionais específicos de fiscalização, articulação da rede de proteção, encaminhamento de denúncias, defesa ativa dos direitos da criança e do adolescente. Ao ignorar reiteradamente as denúncias feitas por Marcelo Bonifácio, o vereador Roberto Alves não apenas se omitiu, ele violou a finalidade da própria comissão que presidia. Conforme demonstrado no anexo 1, o próprio material institucional publicado no site oficial do vereador evidencia que Roberto Alves constituiu uma imagem pública na temática da proteção infanto-juvenil, utilizou essa pauta como eixo político central ao longo dos últimos anos e ainda assim ignorou denúncias concretas feitas por Marcelo Bonifácio. 3. O fato novo. O projeto de lei 4525 e a hipocrisia institucional. No dia 4/5 de 2026, o vereador Roberto Alves levou ao plenário o projeto de lei 4525, processo 242535, que, segundo divulgação oficial da própria Câmara Municipal de Campinas, tem como objetivo instituir o Programa Municipal Campinas de Mãos Dadas contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, visando fortalecer ações de prevenção, combate e conscientização. Aqui se revela o ponto mais grave de toda a presente representação. O vereador Roberto Alves propôs criar uma lei para fortalecer e combater a violência contra crianças e adolescentes, mas ignorou na prática denúncias concretas feitas por Marcelo Bonifácio e pela Associação Nacional Pilares da Família, ou seja, propõe combater aquilo que deixou de enfrentar, legisla sobre aquilo que se omitiu em agir, discursa sobre proteção enquanto pratica omissão. Isso caracteriza a dissociação entre função legislativa e dever funcional. E mais, configuração de omissão funcional, qualificada com agravamento de autopromoção política. 4. A contradição entre discurso e prática. O vereador Roberto Alves afirma publicamente: meu trabalho é pautado na proteção das crianças e adolescentes, entretanto, quando provocado diretamente por Marcelo Bonifácio, não protegeu, não atuou, não respondeu, não encaminhou. A Comissão Permanente do Direito das Crianças, Adolescentes e da Juventude da Câmara Municipal de Campinas, à época, agosto de 2025, presidida por Roberto Alves, foi esvaziada na prática, tornou-se um instrumento formal sem efetividade real.
Encerrada a leitura por parte do vereador Guilherme Teixeira, que faz parte da mesa diretora, ele que é do PL, foi aberta para a votação. A comissão processante foi negada. Vou pegar o placar exato aqui para você, mas foi unanimidade. Inclusive, vereadores da oposição, o vereador Roberto Alves é do Republicanos, que é o partido do prefeito Dário Saad, mas depois da leitura foi unânime a decisão quanto ao arquivamento desse pedido. Então vamos lá, tinham 25 vereadores presentes, o vereador Luiz Rossini, presidente da casa, regimentalmente não vota, mas fácil falar quem não estavam presentes. Arnaldo Salvetti, do MDB, Guida Calisto, do PT, Luiz Cirilo, do Podemos, Marcelo Silva, do PP, Mariana Conte, do PSOL, Mineiro do Espetinho, do Podemos, Rubens Gás, do PSB, Vini Oliveira, do Cidadania. Todos os outros 24 vereadores votaram pelo arquivamento da comissão processante. Há algumas coisas aqui a serem faladas. Primeiro, que sempre que tem um pedido de comissão processante, alguns vereadores não aparecem para votar. Vini Oliveira, Mariana Conte, os dois que já foram alvos de comissão processante, eles, curiosamente, coincidentemente, sempre estão ausentes nesse momento. Eu acho importante todo vereador se posicionar sobre todos os assuntos, porque eles são representantes do povo, democraticamente eleitos. Democraticamente eleito um vereador, a gente não pode tratar com a banalização de que toda hora vai abrir comissão processante. Até porque Marcelo Araújo Bonifácio já abriu um pedido de comissão processante contra Permínio Monteiro, do PSB, no início desse ano de 2026, e na ocasião ele se apresentou como presidente da Associação da Feira Hippie, apontando suposta prática de tráfico de influência envolvendo o vereador e Mário César, coordenador municipal da Feira Hippie de Campinas. Houve a rejeição, o pedido foi arquivado e toda hora tem alguém pedindo abertura de comissão processante. Agora, o mesmo Marcelo Araújo Bonifácio, que eu não conheço, estou só citando nominalmente porque ele está também se expondo, ele se apresenta como presidente da Associação Nacional Pilares da Família. Sugiro ao Marcelo Araújo Bonifácio que, se ele não está entendendo que a Câmara Municipal dá credibilidade às denúncias que ele faz, e se ele tem elementos para isso, que ele procure o Ministério Público dentro da cidade judiciária. Porque até aqui o ar que passa é de que os vereadores são cutucados. A gente sabe que o vereador em Campinas, os vereadores em geral, os 33, nem sempre eles estão atentos ao que acontece na cidade, mas não é porque tem uma denúncia que existe um crime, que existe um fato. O vereador Roberto Alves pode ter dado o encaminhamento, a gente não sabe qual foi a denúncia, mas ele cita nominalmente essas pessoas. Eu sou um grande crítico ao trabalho da Câmara Municipal de Campinas, mas quanto às aberturas de comissão processante, você não pode banalizar a cassação de um vereador por motivos que não estão claros. A Câmara de Campinas já foi frouxa em vários momentos e o maior deles para mim é quanto ao Zé Carlos, então presidente, que tinha batom na cueca e ainda assim não foi cassado. Esses casos que vão aparecendo são brigas que me parecem de aspecto político. E briga política se resolve na urna. Briga para chegar à comissão processante tem que ter motivo concreto. E aí, independente de concordar ou não com o trabalho do vereador, de achar que ele fiscaliza ou não, é função dele fiscalizar sim. Mas a gente não pode toda hora ter pedido de abertura de impeachment, travando a Câmara e criando essa instabilidade. Porque a hora que tiver motivo verdadeiro para pedido de impeachment, aí os vereadores vão falar, mais um. Sabe a história do Pedro e o Lobo, que falava toda hora que era mentira, na hora que era verdade ninguém acreditava? A hora que tiver motivo para caçar vereador nessa cidade, aí os parlamentares vão dizer, é só mais um da instrumentalização política. Nath Luquezzi, o tempo urge, já são 11h30, mas dá tempo de falar, fazer aquele jabazinho bonito do Band de Mulher, 1h30 da tarde na tela da Band. Com certeza, a gente vai então te ensinar alguns presentes fáceis, rápidos para você fazer aí para sua mamãe. Vamos ter dança no Band de Mulher, vamos conhecer a história de uma mulher que atravessou as Américas de motorhome e nosso programa tá recheado hoje, então te espero às 1h30 da tarde. Agradecendo ao Marco Bedin, agradecendo ao Edmilson, diz aqui, até queria tomar juízo, mas só tinha chopp e cerveja. Ao Erivelton, que escreveu essa mensagem, o Erivelton que escreveu pra gente, queria tomar juízo, mas só tinha chopp e cerveja. Ao Carlos Alberto Bueno. Amanhã, se vocês quiserem mandar essa mensagem pra gente, a gente vai também repercutir, porque hoje já passamos do tempo.
Mas o Carlos Henrique já está chegando com nossa área. Um grande abraço para você. Alan Zanelato segue na Central Técnica e a Bandeirante segue informando o nosso ouvinte. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.